Escatologia Bíblica 2, sinais do fim na nação israelita. Vamos para o número 3.3. Resumo dos conflitos árabe-israelense. Isaías capítulo 19, versículo 16 e 17 nos diz: naquele tempo, os egípcios serão como mulheres e temerão por causa do movimento da mão de Yahvé dos exércitos, porque ela se há de mover contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito de Yahvé dos exércitos, do que determinou contra eles. Bom, em parte, essa profecia podemos dizer que já se cumpriu, mas ela será ainda mais ampla. Porque em todas essas guerras, principalmente em 1967, a Guerra dos 6 Dias, os egípcios eles sofreram uma derrota vergonhosa, porque era um povo muito maior, mais bem armado. Eles acreditavam que eles entrariam em Canaã, iriam destruir a todos. Para você ter uma ideia, os egípcios, eles anunciavam nas rádios, árabes que atingiam a área de Israel, para que todo árabe, todo palestino que habitasse naquela região saísse para ficar só israelita. E assim eles fariam o seguinte: olha, quem tiver na terra morre, assim nós garantimos que nós matamos todos os israelitas dessa terra. O que aconteceu, os árabes, que a terra era chamada de Palestina, então eles se chamavam palestinos, Então os palestinos saíram, vamos sair para deixar só judeu aqui, porque juntou o Egito e outros países, era a proporção de 100-3. Não tinha como Israel escapar. Então todos os palestinos saíram. Resultado, Israel venceu de maneira fácil. A guerra durou 6 dias, E depois os palestinos começaram a se apresentar como exilados de Israel. Nós fomos expulsos da terra. Expulsos nada, eles saíram da terra porque queriam a morte de todos os judeus. Fizeram aquilo para facilitar a ação dos egípcios, porque o líder egípcio falava: olha, não adianta Inglaterra, não adianta Estados Unidos, não adianta a ONU, não adianta ninguém. Nós vamos destruir totalmente Israel. Esse Estado não vai ficar um judeu vivo ali, E não conseguiram. Então, nesse ponto, os egípcios eles já sofreram um assombro, como disse esse texto. Bom, primeiro teve a Guerra do Sinai, que foi uma guerra menor. Ela ocorreu em outubro e novembro de 1956. Depois teve a Guerra dos 6 Dias. Essa já foi um pouco mais importante, até nos seus resultados, O resultado foram 10.000 egípcios mortos, 15.000 jordanianos e iraquianos mortos. Os judeus venceram, mesmo sendo apenas 3.000 contra 100.000 dos países árabes. E nesta guerra os judeus ampliaram para quase 4 vezes mais o seu território. Eles acabaram tomando outros territórios. Então, nesse momento aqui, você junta 3 países, Egito, Jordânia, Iraque, e consegue uma proporção de 100-3 soldados. Você pensa, não tem como nós perdermos a guerra. Bom, perderam a guerra e essa batalha foi importantíssima porque Israel conquistou uma área que não tinha sido lhe entregue, que era o Muro das Lamentações. Conta-se que os soldados, quando tomando terra dos egípcios, expulsando os exércitos egípcios, eles chegaram no Muro das Lamentações, eles pararam de guerrear e ali eles oraram a Deus, porque eles sabiam, aquele era o último símbolo da religiosidade deles, símbolo que eles dizem que é o templo, o muro do templo de Salomão, mas que na verdade não é. Para uma lição aos israelitas, aquele muro
que é o último sinal de religiosidade deles, foi construído por ninguém mais, ninguém menos do que Herodes, um homem que não era israelita, estava de forma indevida no trono colocado pelos romanos e que causou muitos males aos israelitas. Corrompeu os sacerdócios, porque era ele que determinava quem seria o sumo sacerdote, e ele só colocava sacerdote da política dele, né? Então você imagine qualquer político, o governador do Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro no momento, então, já pensou? Ele eleger quem seriam os pastores da igreja, aí Herodes colocava aquelas pessoas, né, vou chamar do grupo dele. Então ele corrompeu os sumos sacerdotes, por isso você vê os sumos sacerdotes mentindo no Novo Testamento. Também nessa guerra dos 6 dias, os israelitas conquistaram acesso aos pergaminhos do Mar Morto, que estava sob controle dos jordanianos. Mas esses pergaminhos foram escritos por israelitas, conta a história dos israelitas, são escritos israelitas, pertence a eles por direito, mas os jordanianos estavam de posse. Teve uma terceira guerra, a Guerra do Desgaste de 1968 a 1970, e a guerra mais complicada, que foi a Guerra do Yom Kippur. Nessa guerra, os árabes eles se aproveitaram do dia do perdão dos israelitas, aquele dia em que os israelitas estão dedicados à oração, eles não leem jornal, não veem televisão, eles ficam só orando, pedindo perdão a Deus, né? E exatamente nesse dia, quando os quartéis estavam desprevenidos, vazios, e os israelitas todos em oração, os árabes falaram, né? Olha, nesse momento nós não vamos perder a guerra. E o principal inimigo naquele momento, que eram os egípcios, né? Eles se juntaram aos sírios, tá bom? E qual foi o resultado? 5.000 egípcios mortos, 45.000 egípcios feridos, 7.000 sírios mortos, 21.000 sírios feridos. Israelitas mortos foram 2.800. Mesmo assim é um número alto, porque os israelitas foram pegos desprevenidos e num primeiro momento os egípcios e os sírios atacando do norte e o Egito do sul, os israelitas que eles iam encontrando, eles iam matando. Então foi um número alto de israelitas mortos, né? Mas aí o general Ariel Sharon, ele organizou o exército e conseguiu reverter toda aquela derrota. E 7.500 israelitas feridos. O número de feridos e mortos foi alto por causa da invasão covarde. A partir daquele momento, os israelitas eles não vão sofrer mais nenhum ataque que possa ser considerado uma guerra. Existem ataques terroristas. E isso acontece até hoje. Diminuiu muito, né? Mas ainda acontece. Mas guerra, né, que os árabes resolvessem enfrentar Israel, hoje nós temos o Irã dizendo que vai destruir Israel, né? Ou seja, a batalha continua.